Segundo bloco do primeiro Visão Técnica de 2016, hoje com o André Machado, trader profissional, professor do Instituto Educacional da BMF Bovespa e também o conhecido Ogro de Wall Street, para quem acompanha a comunidade do Facebook. Aliás, já passou de mais de 5 mil pessoas, né? Tá quase 6 mil já. Olha lá que maravilha, muita gente. Aposto que muita gente vai querer assistir depois do programa. Um abraço pro pessoal do Ogro de Wall Street. A gente, antes de analisar as blue chips, acabou faltando o S&P, né? Que você queria fazer a análise. Vamos dar uma olhada, então, no gráfico do S&P 500. O que ele pode falar para a gente além do Ibovespa? É, uma coisa que eu acho que eu vejo o S&P 500 e eu falo, que é uma frase que a gente tem lido a todo momento nos jornais, que é a tal tempestade perfeita, né? Uhum. Só que eu acho que a tempestade perfeita está aqui, está no S&P. Quando a gente olha o S&P, a formação que ele está fazendo é a pior possível. Uhum. Né? Até por conta da alta expressiva que ele teve, os padrões de reversão que a gente está encontrando, né? Então a gente vê aqui esta linha vermelha, eu não gostaria de chamar ela de uma LTB, porque está praticamente quase na horizontal, mas ela mostra a fraqueza inclusive, de a gente chegar a fazer novos testes topo histórico, foi essa região aqui em cima, dos 2,126, 2,130. Então, a gente teve novos topos e a gente nem conseguia mais chegar nos topos históricos anteriores, mas a gente pegava fôlego e ia. Se você olhar uma visão de longo prazo, né, dar um zoom aqui no gráfico, eu gosto muito de fazer isso, sair dessa visão de árvore e olhar a floresta, né? Ó, um padrão de correção forte, até porque se a gente for, por exemplo, corrigir como é natural do mercado, né, o mercado, eu não estou nem falando de ondas de Elliott, estou falando simplesmente de ciclos, de ondas. O mercado ele tem ondas de alta, ondas de baixa, ondas de alta, ondas de baixa. Então, para essa enorme onda de alta, se for botar um Fibonacci aqui, ó, a gente pode, ó, inclusive, esse próprio topo histórico é uma projeção dessa onda aqui, ó. Dá para ver agora porque uma das retrações pegou aqui. Então, a gente tem possibilidade de ver o S&P corrigindo, talvez até 1.433 pontos. O problema é que a gente já está no fundo do poço, né? E o S&P pode abrir a tampa de um alçapão para a gente. Então isso para mim é uma tempestade perfeita, junto com a China. Então essas duas variáveis, China e S&P, né, estão deixando o cenário macroeconômico, o cenário para quem opera, bem feio no curto, médio prazo. Né? De qualquer maneira, no curto prazo, agora olhando as árvores, a gente tinha essa consolidação aqui no S&P, mas dentro dessa consolidação a gente já vinha fazendo topos e fundos descendentes, tá? Chegando aqui a fazer um fundo na mesma altura, mas se for considerar a sombra, etc., podemos até dizer que esse fundo é mais baixo psicologicamente do que o anterior. Né? A gente aqui teve essa força dessa grande sombra, fechou ainda no positivo, etc., mas são fundos, topos e fundos descendentes, padrão de baixa, toda tendência é válida até ser revertida, e continua a tendência. E hoje a gente perdeu essa projeção desse pivôzão de baixa. A primeira projeção, o primeiro alvo seria aqui. Então a gente começa a fazer a extensão, a próxima extensão vem para cá, ó. Eu puxo esse nível para cá, próxima extensão para o S&P, 1880. Então a gente tem a possibilidade de continuar uma queda no S&P semana que vem. E aí talvez aquela análise do Ibovespa, que a gente acabou de fazer, talvez aquele doji ali, que a gente está esperando uma confirmação na segunda para pensar em repique, talvez na segunda seja um rompimento, aí vai aquele outro alvo que eu fiz dos 38 mil. Porque até a figura do S&P, esse fechamento perto da mínima hoje... Tá horroroso, Foi uma semana, Exato. Uma semana bem pesada para o S&P mesmo. Por isso que o day trade agora é o melhor modelo, melhor estratégia operacional, porque você dorme líquido, porque você não sabe o que você vai encontrar no dia seguinte. Né? Você dorme com a princesa de noite e acorda do lado de um ogro no dia seguinte. Minha esposa sabe bem o que é isso. Então é complicado fazer apostas agora, né? Vamos ver segunda-feira o S&P se tem força para algum repique, mas tecnicamente hoje houve um rompimento, me levando então a ajustar essa extensão para este nível aqui do 1880, né? Porque perdemos hoje os 1920. Talvez não tenha sido uma perda tão contundente, né? Mas foi uma grande queda hoje, motivada aí pelo payroll, que veio muito melhor do que esperado. Muito melhor, mas foi quase 50% acima do que era esperado. Neste caso, a notícia boa lá é ruim para a Bolsa, Exatamente. né? Mudou tudo nos últimos anos.
Bom, vamos partir então para o time das Blue Chips do Ibovespa? Vamos lá. Eu gosto muito de analisar, independente se eu vou operar essas ações ou não, eu gosto muito de olhar essas ações diariamente, porque elas representam 50% do Ibovespa. O Ibovespa, para quem não sabe, é um índice, diferentemente do Dow Jones, que é uma média aritmética de 30 papéis, e do S&P 500, que é uma média ponderada por valor de capitalização de 500 papéis, de 88 setores diferentes da economia americana. O Ibovespa é uma média ponderada por negociabilidade, né? Então, você pega tem umas regras de papéis de menos de R$1 não entram no índice, papéis em concordata não entram, etc. No índice não, desculpa, nesse cálculo. Mas você pega todos os papéis negociados na Bolsa, num período de 12 meses, e 80% do volume é o Ibovespa. Beleza, o que eu faço todo quadrimestre quando troco a carteira? Deixa eu ver o que representa 50% desse volume, que no caso seria então 40% da Bolsa inteira. Né, já que é 50% do Ibovespa, que vale 80% da Bolsa, é 40% da Bolsa. Então são esses 9 papéis, mas no caso, como tem Vale 5 e Vale 3, estamos falando de 8 papéis. Na verdade, mudou porque a carteira teórica venceu em dezembro, só que eu saí de férias e ainda não voltei. Não sei se vocês estão vendo. Bom, queimado, deve estar... deve ter entrado um outro papel. Talvez, olhando pelo que está aí, Ambev, saiu, Vale, Cielo, Bradesco, Vale, BRF... mas estando a Cielo aí, eu acho que não deve ter tido uma grande mudança. A Cielo saiu? Né? Não. Estando, porque a Cielo é uma que provavelmente deve ter ganho espaço, mas se ela já estava aí... Ela já era da carteira de setembro a dezembro. A carteira do Ibovespa é quadrimestral, então agora em janeiro trocou a carteira para uma carteira que vai valer de janeiro a abril. As ações que saíram do índice foram Eletrobras, Gol... mas está lá embaixo, Products, né? Bem lá embaixo. Dos 50% que... Deve estar parecido. Não deve ter mudado nada. Porque a carteira ficou com menos ações, então elas devem ter ganhado mais peso. Então esses papéis aqui, é legal dar uma olhada, porque se, por exemplo, você está olhando que o Ibovespa vai repicar, etc. Aí você vai para esses 50%, todos eles tendência de baixa, não tem nenhum suporte à vista, fala, esse Ibovespa não vai se sustentar. Pode até se sustentar, mas é improvável. Então eu gosto sempre de olhar o Ibovespa, esses papéis que representam o maior peso do Ibovespa, assim como eu gosto de olhar as ADRs que representam esses papéis na análise. Muitas delas, inclusive, têm um volume maior lá do que aqui. E o BR20, que é um índice que representam 20 ADRs brasileiras na análise, o chamado Brasil Titãs, que são as 20 ADRs mais importantes da Bolsa Brasileira na análise. Então eu gosto sempre de confirmar com esses outros índices. O Charles Down, né, pai da análise técnica, ele também tinha um outro princípio que dizia que todo índice tem que ser confirmado por outro. No caso americano, a gente compara muito o Dow Jones Industrial com o Dow Jones Transportes, o próprio Dow Jones Industrial com o S&P. Aqui, comparar IBOV com o IBRX 100 não tem tanto sentido. Eu gosto de comparar com o BR20, já que representa as nossas ações na análise. Então, por exemplo, só olhando o BR20 rapidamente, eu tinha este pivô de baixa aqui, já projetado, olha só que coisa. Perdeu ontem e não recuperou hoje. Então, se eu for ajustar esse BR20 aqui, Então, o índice ele não representa o Ibovespa, mas ele representa as Blue Chips que tem mais peso no Ibovespa. Que se venderem lá, vai derrubar aqui. Então, enquanto o Ibovespa sentou no suporte, o índice das Blue Chips lá fora perdeu já. BR20 perdeu. O ideal seria também olhar o EWZ, eu tenho o EWZ em outra ferramenta, não tem disponível aqui. O EWZ é a nossa ETF negociada na análise, que ela seria equivalente a um IBOV dolarizado. Não é IBOV porque não é uma ETF baseada no IBOV, é no IBRX 50, se eu não me engano. Mas seria interessante fazer essa comparação com o EWZ, a ETF. Mas o BR20 também está de bom tamanho para fazer esse double check. Mas se lá perder o suporte, por exemplo, aquele dojizinho que a gente acabou de ver no IBOV, é aquilo que eu falei, vamos esperar segunda-feira. Se tiver um Marubozu de compra ali, lindo, maravilhoso. Mas, isso aqui já liga um alerta com a possibilidade de se perder isso na segunda. O S&P também perdeu o suporte, então tem um alvo mais longo. Ou seja, talvez aquela queda de hoje, a fraqueza que a gente teve hoje, testou lá aquele alvo de FIBO lá nos 463, tomou choque, subiu um pouquinho, fechou por ali, mercado encerrou, mas BR20 e S&P que continuou, ficou bem feio, pode ser que segunda-feira a gente continue, né? Mas de qualquer maneira, se olhar o gráfico e ver. Eu realmente hoje fazer aposta
é literalmente uma aposta. É difícil dizer o que vai acontecer segunda-feira. É melhor, como a gente falou, o repique era até mais saudável, mas Sim. a perda do suporte pode levar até os 37 mil. 38 mil, então é melhor esperar. Exatamente, porque é muito perigoso apostar agora. Né? Se tivesse um bottom tail, né, mas foi aquele top tail, aquela sobrenome hoje, né, então acho legal ficar esperando segunda-feira ver o que acontece. Bom dia para dormir até mais tarde. Bom, os papéis então, vamos lá. Vamos deixar a Vale e a Petrobras por último, porque você falou que vale a pena também olhar. Eu vou fazer uma correlação legal, que é uma coisa que eu faço desde 2008. Bom, Ambev, né, que eu gosto tanto. Quem não gosta? Essa eu deixei quicando, né? Perdemos essa consolidação, né, olhando a AF, perdemos essa consolidação grande, tá ok? Então agora até tenho que atualizar esse gráfico, isso aqui é de antes do Natal. Pegando a gente pode, acho que, trabalhar até com o próprio retângulo, tá um retângulo tão bonito, trabalhar como alvo aqui, então ao invés de, vou até fazer um estudo diferente aqui para mostrar, ao invés de pensarmos em algum pivô de baixa, pegar essa consolidação e projetar para baixo. Pronto, tá aqui, 16,05. 16,05 seria o alvo, então, para a Ambev agora no curto prazo. Ou seja, como é que funciona a minha cabeça como trader nessa hora? Tudo bem, o alvo para mim está 16,05, mas em vez de falar de alvos, vamos falar de operações. É para comprar ou para vender? No cenário que está, eu não faço nada. Prefiro ficar de fora. Prefiro deixar passar. Por quê? Porque eu prefiro comprar num lugar que me dê segurança para dizer, não, aqui tem um contexto onde o sinal que o candlestick me der é um sinal interessante para fazer uma venda ou uma compra. Que contexto seria esse? Uma compra aqui embaixo se der um sinal bacana, ou uma venda nessa média de 20, se ele retornar a esta média e deixar um padrão de venda tipo este candle aqui, que no dia seguinte, inclusive, jogou o papel com gap de baixa, esse grande marubozu aqui na sequência, né? Então, eu espero as oportunidades. Para mim, é certo que a Ambev vai subir ou vai cair na segunda, tão certo como o dia vai amanhecer, não temos dúvidas disso. Agora, olhando assim, vai subir ou vai cair? Ah, não sei, de repente isso aqui é um harami de alta, vai subir, etc. Pode acontecer de tudo, né? A gente teve esse padrão mesmo aqui, que seria um harami também, e caiu. Ela está no meio do caminho, né? Então, não tem contexto para você fazer um trade. Se ela se aproximar do suporte e mostrar uma reversão, você tem um risco retorno bem mais atrativo. Exatamente. Então, oportunidades boas são aquelas que a gente bate o olho e vê, nossa, aqui é compra. Você pode até tomar stop depois, mas você olha e fala, pô, aqui é compra. Agora, você olha aqui, você olhou um padrão, olhou um cenário, um gráfico, demorou mais de 5 segundos para ver para que lado vai, é porque você não sabe para que lado vai. Você não consegue ver nada. Você só sabe que está caindo. Mas você vai vender no meio do caminho, o risco é enorme. Porque se você vender aqui, onde você botaria o stop? Você pode botar o stop aqui nessa máxima? Pode. Só que ele pode vir até aqui em cima, até a média de 20, continuar a tendência de baixa, cair, e você foi estopado, perdeu dinheiro e acertou a tendência. Mas entrou no meio do caminho. No meio do caminho, ele pode sempre ter uma correção, né? Então o Ambev nada se fazer pra... não tem nem como projetar se está junto com o Ibovespa, não. Passando Cielo. para Cielo. Ó, Cielo, já tem que ajustar esse FIBO aqui, foi perdido. Eu estava, na verdade, trabalhando qual pivô? Eu estava trabalhando com, acho que este pivô aqui. Ó, pegando esse pivô aqui, vou até mudar de cor aqui, que esse gráfico está com muitos estudos. Vou botar em verdinho, pronto. Ó, pegando esse pivô aqui, ó, ela bateu lá nos 32,20 e voltou a subir, tá? Mas agora, onde está, por exemplo, você não vai comprar quando ela está testando a média de 20 e praticamente na LTB. Não faz sentido nenhum. É insano. Opa. Então, o que é que se faz numa situação dessa? Estamos numa região de LTB e também numa média de 20. É esperar um padrão de venda aqui. Se der um padrão de venda, aí é venda. Se por acaso romper a LTB, aí a gente pode estar vendo o início de uma onda 1, então a gente espera o retorno a uma retração de Fibonacci, ou a um suporte, um pullback na própria LTB ou na própria média de 20, para aí sim pegar o que a galera aí chama de onda 3. Né? Onda 1, onda 2, onda 3, ou seja, você entra num pivô de alta, até porque fazendo pivô de alta você tem espaço para caramba para ela subir.
como eu sempre falo, apressado come cru. Tentar acreditar que agora vai romper a LTB é uma insanidade. Fazer venda agora, não tem ainda o sinal de reversão. A probabilidade maior é de termos esse sinal de reversão aí na segunda-feira, ou romper, justamente se o Ibov dá um repique, etc. Mas aí rompendo, a melhor coisa ainda é esperar pivôzinho. Pelo menos está com um cenário um pouquinho mais perto da definição que a Ambev, né? A Ambev está no meio do caminho, não faz nada. A Cielo está quase um divisor de águas, né? Ela chegou num ponto onde pode abrir uma venda, mas se ela continuar subindo e romper a LTB, aí espera uma correção. Exatamente, aí espera a correção para entrar comprado. Legal. Beleza? Partir para Bradesco. Bradesco, ela estava num suporte. Essa aqui eu tenho que ajustar os splits. Só os splits. Dividendos continuam sem ajuste. Olha que interessante a questão dos ajustes, né? Olha esse topo duplo do Bradesco, como é exatamente no topo histórico do Bradesco em 2007, 2008. Esse aqui talvez seja um dos melhores exemplos que eu tenho para mostrar como eu acho mais confiável trabalhar com um gráfico não ajustado do que ajustado. Se eu aplicar ajuste aqui, ó, aqui eu vi muita gente falando, não, rompeu o topo histórico, agora vai para o espaço, etc. Eu olhava e falei, não, para mim não tem topo histórico, não tem rompimento topo histórico. Por quê? Porque meu topo histórico era aqui. E aqui fez um novo topo duplo, bem aqui nesse topo histórico não ajustado. E ela praticamente, eu ia falar que ela repetiu o subprime, que bateu o topo histórico e caiu tudo aquilo, mas ela já perdeu o subprime. Isso que foi frustrante. O que eu fiz aqui, eu até fiz uma entrada fracionada, né, antes do Natal, mas já que era Natal, eu meti uma venda na sequência de Bradesco 3 para ficar travado, fiz um long short, não, né, nem para ganhar no spreadzinho, na diferença de relação entre as duas. Até, na verdade, esse long short até está favorável para mim, eu estou ganhando com esse long short, né, mas a minha ideia não era nem ganhar com long short, era realmente travar o Bradesco, porque eu falei, agora entre Réveillon e Natal, Réveillon, etc., esse suporte é um suporte muito importante. Perder um dia, eu estou viajando, vou estopar, vou travar, me proteger. É uma técnica que eu fiz, talvez um pouco mais avançado, não é todo mundo que conhece, mas porque realmente esse suporte aqui do Bradesco está bem interessante. Então estou travado, ganhando aí o spread aí com o Bradesco 3. Mas nesse cenário que ela já perdeu aquele suporte de 2008 hoje fechando na mínima. Bradesco tem fundo isso aí? Tem algum suporte? Eu acho que o que a gente pode fazer agora, neste movimento, né? Suportes vem bem aqui embaixo. Se a gente for pegar suporte técnico puro e simples, seriam aqui na região dos 12,75. Tá até marcando, deixa eu ver se é isso mesmo. Pegar uma dessas linhas e botar aqui embaixo. A gente teria suporte aqui nessa região de topo, né, 14,34 aproximadamente, 14,56, 14,50, ou nessa região de fundo 12,40 aproximadamente, tá? Mas eu prefiro procurar algum suporte, por exemplo, pensando aqui nesse rompimento aqui dessa estrutura, né, um alvo dessa estrutura que foi rompida para baixo. Então a gente poderia pegar uma projeção para, deixa eu ver, vou fazer a projeção deste movimento, dessa perna para baixo. Aqui eu não estou vendo um pivô muito claro, tem esse pivôzinho aqui, né, perto do suporte, até podemos usar esse pivô para procurar alguma região de suporte. Aqui seria uma, né, bem nessa região de fundo, ó. Olha só como é que este pivô dava como um alvo exatamente nesse suporte histórico de 2008, né, para gráfico não ajustado. Mas perdeu, então, ó, próximo suporte, aqui embaixo, bem perto de onde fechou hoje, 17,92. Então nessa região o Bradesco podemos encontrar. Até porque já estão bem esticados, mas também se o mercado for para baixo... Exatamente, Na verdade, quando você analisa Bradesco, Itaú e Ibov, então são gêmeos siameses, né? São irmãos siameses, não tem como elas andarem muito deslocadas uma da outra. Eu não sei como é que está a carteira desse quadrimestre, mas o Itaú, na anterior, estava mais de 10% de peso. Se eu não me engano, acho que ela manteve os 10% ainda. Se não ganhou mais peso, né? Essas maiores devem ter ganho peso, porque como diminui a volatilidade, todo mundo vai para cima desses papéis, diminui a volatilidade, diminuiu a liquidez das outras, né, por conta das quedas. Bom, vamos dar uma olhada no Itaú, né, já que falamos dele. Vamos pegar já o banco.
aquele gap lá é de ajuste mesmo? Ali no... Esse aqui é de dividendos, provavelmente. Quer ver? Já que eu estou ajustando, deixa eu ver se eu... Às vezes eu... É gap de proventos. Uhum. Né? Ó, gap de proventos aqui nesse dia. Ó. 2 bonificações. Então, realmente, eles foram generosos aqui nesse gap. Mas eu mantenho, porque isso aqui é a referência. Sim. Né? Foi o preço que estava negociado. Bom, aqui a gente estava começando a fazer um canal de alta, né? Inclusive quando o Ibovespa estava andando de lado, o Itaú estava fazendo esse canalzinho de alta, então acabava dando assim uma possibilidade do Ibovespa ir para cima. Na hora que o Ibovespa fazia aquele pivô de baixo, o Itaú também na sequência veio para baixo. Né? Então agora aqui a gente pode pegar esse movimento aqui e projetar para baixo. Ó, o primeiro alvo já foi perdido, próximo alvo, aqui na casa dos 24, deixa eu jogar para cá, 24,43, talvez eu tenha que ajustar um pouquinho melhor aqui, se estou pronto, 24,30, 24,27, seria o alvo para o Itaú. Deixa eu só ver se tem algum suporte por conta deste fundo aqui, ó. Opa, olha só que interessante, tecnicamente falando a gente está no suporte também, 24,34. Esse está mais parecido com o Ibovespa, né? Está mais bacana. Isso é legal, porque se o Itaú subir segunda-feira junto com o Ibovespa, um ajuda o outro, né? Bom, para fechar antes da Vale da Petro, temos as duas empresas de carne aí do top 7. Brasil Foods BRF e JBS. JBSS. Bom, perdemos este fundo. Estou fazendo as análises aqui em tempo real, porque como eu falei, estava de férias, eu vim do Rio para fazer essa visão técnica com vocês. Mais direta a análise, porque é bem... eu vou pensando agora em tempo real, né? Não vim com nada pronto. Bom, perdemos fundo. Perdeu fundo, temos um padrão de reversão por candlesticks aqui. Alguém pode olhar e falar, não, é um padrão de reversão. Mas tem um contexto? Não tem. Não estou vendo nenhum suporte importante. Não estou vendo contexto algum aqui. Muito pelo contrário, se a gente olhar no longo prazo, olhar a floresta, a gente perdeu um canalzão de alta gigante aqui, né? Então, o contexto, ó, a gente perdeu esse canalzão de alta, isso aqui eu até comentei, eu venho acompanhando esse papel há bastante tempo. Perdemos esse canalzão de alta aqui, fizemos um pullback e agora confirmamos a perda do fundo do pullback. Então, a gente pode pensar em correções muito maiores no Brasil Foods, pegando no Fibonacci nesse movimento todo aqui. Eu não vou nem botar para não assustar ninguém. Mas para curto prazo, o que eu estava acompanhando? Ó, esse estudo aqui já veio pronto. Ó, isso aqui era uma bandeirinha, eu vi esse movimento aqui no formato de mastro, vi essa correçãozinha bem congestionada, inclinada, seria uma bandeira, e aí eu vim avisando a galera, vamos acompanhar essa bandeira, que se romper, né, essa bandeirola, qual é o próximo alvo? É a projeção do mastro. Então vamos projetar. Vai ser tão assustador quanto o Fibo, provavelmente, porque o tamanho dele... Caramba. R$40. R$40. 50, fechou a 50. Dá uns 20% de queda 53. Um pouquinho mais de 20. Para esta figura, que é uma figura bastante poderosa, eu até nos vídeos que eu gravei para vocês, eu falo muito lá de Thomas Bukowski, né? Pelas estatísticas que ele desenvolveu, que são bem úteis para mim. Até porque eu menciono, não vou querer adiantar para não estragar a surpresa, mas uma das coisas que eu acredito piamente que faz um trader ter mais disciplina, mais segurança, mais tranquilidade, gerenciar melhor a ansiedade, que é o lado das finanças comportamentais, né, que suporta a análise técnica para a gente executar bem a análise e ganhar dinheiro, é conhecimento. E, por exemplo, o conhecimento das figuras e dessas estatísticas da eficiência do percentual de pullbacks, de falhas, é fundamental para você operar elas com segurança. E Mastro e Bandeira tem uma taxa de acerto muito grande. E a BRF é um papel que, sei que grafista e fundamentalista não se bica, né, mas de segunda-feira eu tenho o Comprar ou Vender, que é um programa de análise fundamentalista, e essa foi a grande decepção para os analistas fundamentalistas também. Inclusive, esse movimento de queda veio logo depois da divulgação do balanço da empresa, que foi terrível, e aí acabou gerando todo esse movimento negativo do papel, né? Eu gosto muito da análise fundamentalista também,
Mas principalmente foi um estudo que eu desenvolvi há agora virou ano, já tem 6 anos, onde eu peguei os principais múltiplos fundamentalistas, plotei em Excel, fiz um gráfico e os fundos e topos de múltiplos fundamentalistas são fundos e topos do preço puro. Então por isso que a análise técnica funciona tão bem, porque ela é um reflexo dos fundamentos, não tem como ser diferente. Tirando a volatilidade de alguns dias, etc., alguns movimentos mais nervosos por conta macroeconômicos, mas em termos do papel em si, dos fundamentos, o gráfico acaba seguindo à risca o que os fundamentos estão dizendo. O que eu costumo falar quando o grafista e o fundamentalista começam a brigar é: não briguem, ganhem dinheiro. O importante, não importa como, se é gráfico ou fundamento. Vamos para um bar tomar cerveja em vez de brigar, né? Bom, para fechar o time das carnes, JBS, papel que sofreu muito nesse finalzinho de ano e começo de 2016. Olha, encontrou um suporte, ó, aqui, esse FIBO aqui já estava traçado, portanto, já veio pronto do estudo de dezembro. Então aqui eu estava colocando como um suporte importante, que era esse fundo aqui, e também era a projeção, ó, projeção desse pivô de baixo aqui, que já estava na última extensão dele, dando aqui. E bateu cravado aqui e voltou. Que padrão que fez ontem? O chamado PC9. E hoje, confirmando, né, praticamente o ideal seria que tivesse rompido aqui essa máxima de hoje. Mas tivemos um padrão de alta numa região de contexto, de suporte, ou seja, seria o tipo de compra que poderia ter sido feita ontem, já no leilão de fechamento, ou nos últimos minutos de pregão. A questão é analisar o tamanho do stop, stop de cerca de 8%, então está dentro das minhas regras, eu aceito até 10% de stop, e aí tem que ver os alvos, né? Aí a questão é, um alvo de 10%, 1 para 1 é aceitável? Para algumas pessoas, dependendo da taxa de acerto da eficiência do Trade System, é aceitável se você acerta mais de 70% das vezes, pelo menos. Né? Mas ontem poderia ser uma aposta de risco por conta desse padrão e desse contexto. Né? Ele praticamente cumpriu, bateu cravado a mínima ontem nesse alvo de FIBO, no terceiro já alvo, que também era esse fundo aqui dessa última pernada de alta. Agora, a possibilidade maior é de vir aqui nesta média de 20, mas tem ainda essa resistênciazinha, né, aqui por conta até do gap deste fundo, a ser ultrapassada, né, na casa aqui dos 11,52. Legal. Bom, para fechar a análise do programa, vamos pegar a Petrobras e Vale. Beleza. Bom, Petrobras e Vale. Vou mostrar primeiro a Petrobras. Vamos deixar a Vale por último, que se você não estava vendo o mercado, você vai se assustar com o gráfico da Vale. Olha a Petrobras, de novo, pivô que já estava armado, já tinha desenhado esse estudo, esse FIBO, e ontem deixou um padrão de dúvida, justamente no suporte, né? Hoje não tivemos uma confirmação de rompimento dessa máxima, pelo menos não perdeu o suporte. Então, o que a gente fica na expectativa? Beleza, segurou no suporte. Para quem gosta de price action, de contexto, talvez até alguém tenha arriscado compra aqui no intraday. Para gráfico diário, um padrão de dúvida, hoje seria legal um fechamento positivo. Né? Mas seria, para quem gosta de operar opções, talvez um risco, né? Gerenciando o risco aí com calls de compra, de repente até fazendo uma trava, a possibilidade dela voltar lá no 6,96, na média de 20, né? Que é esse suportezinho aqui, batendo junto com a média de 20, porque realmente ela atingiu aqui o primeiro alvo dessa extensão, dessa projeção para baixo de FIBO. Mas é o primeiro alvo, né? A gente tem outros ainda, né? Ela pode perder esse fundo aqui. E por isso que eu falo, Petrobras e Vale, isso foi uma experiência que eu tive muito bacana em 2008, quando eu operei praticamente um ano inteiro só Vale do Rio Doce, na queda, obviamente, né? Por conta da crise. Acompanhar as irmãs desses papéis lá fora na análise. Né? Então, no caso da Petrobras, eu gosto de olhar as petrolíferas americanas e, no caso da Vale, as mineradoras, né, australianas que estão listadas lá na análise. Exatamente. Né? Em 2008, eu analisava a BHP e Rio Tinto diariamente. Os gráficos, naquela época, como os movimentos para baixo eram 100% por conta do estresse financeiro, da crise, né, não eram ligados diretamente aos fundamentos das empresas, claro que afetava os fundamentos delas, como afetou, a questão da China parar a importação de minério de ferro durante um tempo, etc. Ficou claro que os gráficos eram idênticos, e desde então eu mantenho esse hábito de olhar a Vale e a Rio Tinto e BHP, e no caso da Petrobras,
está acompanhando Shell, ExxonMobil, Chevron, Shell, né, que tem a ADR da Shell holandesa na NYSE também. Então a gente pode dar uma olhadinha agora para a gente ver, e eu acho bem interessante isso. Estamos aqui com esses papéis, né? Eu tenho aqui a Chevron, eu tenho aqui a Shell, a Rio Tinto, a BHP, a British Petroleum também e a ExxonMobil. A gente sabe o quanto a interferência governamental, subsídios, a gasolina, etc., prejudicaram a Petrobras, Lava Jato, a gente não precisa nem mencionar, mas obviamente a gente sabe que a queda principal não foi por causa disso, isso só exponencializou um problema. A queda principal foi por conta da queda do petróleo. Ele não está na mínima em 11 anos. Exatamente. E não é só a Petrobras que foi afetada, são todas. Então como é que estão essas ações lá fora? Né? Chevron. Perdeu um suporte importante ontem, confirmando hoje. Então, sinalizando o quê? Queda até 65,39. Como está a Shell? Ela tentou dar uma descolada, talvez até por questão de receita, sei lá, em euro, balanço em euro, aí já não sei. Ela tentou até dar uma descolada alguns dias das americanas, mas queda livre e o alvo agora 39,16, ainda tem espaço aí para cair aí, pelo menos no curtíssimo prazo, 3%. Quando a gente olha BP, essa BP está sem estudo, perdeu um suporte importante hoje. Então podemos inclusive projetar esse pivô de baixa. Primeiro alvo foi perdido. Primeiro alvo, olha só, acabei de projetar aqui o pivô de baixa, olha como é que bateu cravado aqui o fio. Então, se bateu o alvo aqui cravado e repicou, se mostrou confiável essa projeção. Só que perdeu, então já que ela foi confiável uma vez, pode ser a segunda. Próximo alvo aqui embaixo. Então, as petrolíferas todas estão sinalizando a continuação da queda semana que vem. E a gente pode inclusive olhar a própria ADR da Petrobras, né? A PBR, que no caso seria a Petri 3, não a Petri 4, mas a PBR que é muito mais volume. Segurou no suporte. Beleza. Vamos ver a projeção da PBR, para esse pivô de baixa aqui, ainda tem alvo aqui nos 3,57. Segurou no primeiro momento nesse suporte, mas ainda tem possibilidade de vir buscar aqui os 3,57. Ok? Bom, Vale 5, está aqui. Bom, Vale 5 caiu bastante, né? Olha, coisa linda. O alvo da Vale 5 está aqui no 803, está devendo ainda ir lá no 803. Então, praticamente chegou lá hoje. Então, segunda-feira a gente pode esperar ainda, pelo menos uma continuidade dessa correção rumo a 803, que seria o alvo desse pivô de baixa. Que já é, inclusive, minha última projeção, né, para esse movimento. A Vale até respeita um pouco mais o movimento da Petrobras com as outras, porque, como você falou, a Petrobras tem muita ingerência, que às vezes acaba ofuscando o movimento petróleo. Não que ele não impacte, ele impacta sim, mas ela tem outras variáveis. A Vale que acaba quase que dançando junto com o preço do minério de ferro, né? Uma comparação bem legal, né? Não tem como, eu não tenho ideia de hoje qual é o volume hoje que está sendo exportado para a China, mas com certeza é o maior cliente. Disparado o maior cliente. E o mais importante, né, acaba regulando o preço para o mundo inteiro, porque é o maior cliente de todas as mineradoras, das australianas, da Vale, das pequenas que estão quebrando aí porque não estão conseguindo acompanhar essa redução de preço, que mal ou bem, eu acho que eu li na Infomani uma vez que o preço de custo da Vale até $10 ainda, da tonelada ainda está no lucro, acho né? Acho que são 10. Quem fala muito de Vale é de segunda-feira o Pedro Gaudi, que ele é analista de Vale há mais de 20 anos. Inclusive, ele fez uma piada ótima de Vale no dia que deu o circuit break da China, que ele estava acordado de madrugada também, que eu fiz a notícia, aí ele me mandou, acho que eu vou trocar as ações da Vale por um Kinder Ovo, porque isso eu sei que vem uma surpresa positiva. A Vale nunca vem surpresa positiva. A Vale tá fácil de analisar por esse aspecto do minério de ferro, da China. E continuando, só concluindo a questão lá da BHP e da Rio Tinto, então como é que está a Rio Tinto? Vamos dar uma olhada. Rio Tinto, ainda a possibilidade de vir aqui nos 23,90, e a BHP, ela perdeu um suportezinho aqui, já teria que começar a fazer novas extensões. Não foi uma perda contundente, mas fico até com medo de puxar essas linhas, eu mesmo me assusto.
com o que eles me mostram às vezes, mas, nossa, $18, $17,95. Pauleira, pauleira. A Vale, o Visão Técnica vai fazer 1 ano e meio, acho que se tem um papel que deu certo aqui no Visão Técnica é Vale. Se você não acredita em análise técnica, veja o backtesting com Vale aqui no Visão Técnica, realmente deu muito mais alegria que tristeza, exatamente pelas quedas, abriu muita venda o papel da Vale. Quando eu pego, só para título de curiosidade, quando eu pego esses movimentos assim muito grandes, né, fica difícil você trabalhar com isso, né? Então eu acabo trabalhando com movimentos menores, né? Procurando suportes. Na verdade não estou procurando suporte, eu estou investigando, analisando o papel, né? Por exemplo, tinha esse pivôzinho de baixo aqui, ó, o último nível dele de alvo, ó, foi onde inclusive ela ficou aqui uma semaninha testando e rompeu. Só que não tinha mais alvo para estender esse movimento, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, com este movimento aqui, ó, mais curto. Ó, essa pernada fez um pivô de baixa. Então talvez vai dar um alvo menor, ó. Pronto. 19,30, ó. Essa pernada aqui, ó, que perdeu esse pivô de baixa, mais um pivô de baixa, jogando aqui no 19,30. É um alvo, talvez aqui a gente possa encontrar, de repente, né, como, para quem não gosta de FIBO, vai encontrar um suporte do nada. Na verdade, é um alvo de um pivô de baixa. Bom, então no saldo ali, pelo menos das ações que tem forte peso no Ibovespa, está um pouquinho mais ajudando para o repique para cima do que para baixo, né? O problema foi a perda do suporte tanto do S&P como do Brasil Tides. Resumindo, é o que a gente já tinha falado no primeiro bloco, vamos ter que esperar segunda-feira. Segunda-feira, com certeza. Talvez se segunda-feira ficar ainda no remi-remi, esperar terça, mas acho que segunda-feira é um dia... O pessoal costuma assistir mais o primeiro bloco que o segundo. Espero que o pessoal que assiste o primeiro veja o começo do segundo, porque a análise do S&P me deixou um pouquinho menos otimista com o repique na segunda-feira. Bom, André, o programa já ficou bem extenso. O pessoal que pediu a ação, a gente vai deixar para a semana que vem, porque já ficou muito longa a análise, ficou sensacional, mas senão daqui a pouco o André Vou perder o avião. Vai abandonar a esposa no Rio de Janeiro, porque já está tarde. Bom, André, gostaria de agradecer a participação. Eu que agradeço o convite. Parabéns pela análise, parabéns pelo projeto que você vai começar na segunda-feira. É sempre muito enriquecedor ver alguém, não é alguém que cresceu dentro do mercado financeiro, assim, em instituições, foi por conta própria, cresceu, botou a cara para bater, foi do céu ao inferno, sofreu muito e agora voltou ganhando dinheiro e ensinando todo mundo o que aprendeu ao longo desse tempo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, pessoal. Bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. E vocês, espero que tenham gostado da análise. Obrigado pela audiência nesse primeiro Visão Técnica e até sexta-feira que vem com mais um Visão Técnica. Até lá. Abraço.